Cansu Deri conquistou milhões de fãs com seu talento e com personagens inesquecíveis nas novelas turcas. Mas existe um episódio envolvendo seu nome que teria acontecido muito longe das câmeras e que ainda desperta perguntas. Um suposto ataque brutal, alegadamente ligado às suas ideias e posicionamentos, teria colocado a atriz diante de uma situação assustadora. Mas o que realmente aconteceu com Cansu Deri? E quanto dessa história pode ser comprovado? Neste vídeo vamos separar os relatos dos fatos e entender de onde surgiu essa história, o que foi dito sobre a atriz e quais informações realmente foram confirmadas. Fique até o final, porque alguns detalhes podem mudar completamente a maneira como você entende esse caso. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Cansu Deri nasceu em 14 de outubro de 1980, em Ankara, capital da Turquia. Foi ali que começou sua história, mas seria outra cidade que marcaria profundamente sua infância, Izmir, localizada junto ao Mar Egeu. Izmir foi o lugar onde Cansu cresceu, estudou e passou os anos que ajudaram a formar sua personalidade. Sua família também carregava uma história ligada aos deslocamentos que marcaram a região. Pelo lado materno, suas origens estão relacionadas a Izmir, Istambul e a comunidade turca de Salônica, na Grécia. Pelo lado paterno, existem raízes na Bulgária. Essas origens mostram uma ligação familiar com diferentes partes dos Balcãs e do Mediterrâneo. Cansu completou a educação básica em Izmir e estudou no colégio Izmir Valivek de Gonu. Naquele período, porém, nada indicava que ela se tornaria uma das atrizes mais conhecidas da televisão turca. Sua vida ainda estava distante dos estúdios, dos fotógrafos e das grandes produções que viriam depois. Ela cresceu ao lado do irmão, Arda Deri, em uma família sem uma tradição conhecida no mundo artístico. Não havia pais famosos, produtores ou atores preparando seu caminho. Se Cansu chegasse ao entretenimento, seria por meio de decisões próprias e oportunidades que apareceriam de maneira inesperada. Esse detalhe ajuda a entender por que sua trajetória é tão diferente de outras histórias de celebridades. Antes da fama, ela não construiu uma carreira pensando apenas em aparecer diante das câmeras. Seu primeiro grande interesse estava em uma área que parecia completamente distante do glamour. Depois de terminar os estudos em Izmir, Cansu mudou-se para Istambul para continuar sua formação. Entrou na Universidade de Istambul na Faculdade de Letras, onde escolheu o curso de Arqueologia. A escolha mostrava uma jovem interessada no passado, nas civilizações e no conhecimento. Ela chegou a cursar arqueologia, mas não concluiu a formação. Com o crescimento das oportunidades na moda e na televisão, decidiu deixar a universidade e concentrar-se no trabalho. Essa informação é importante porque algumas biografias afirmam que ela se formou, mas fontes profissionais ligadas à atriz registram que ela abandonou o curso. Naquele momento, Cansu ainda não poderia imaginar a dimensão que sua imagem alcançaria. A estudante que havia escolhido estudar o passado começaria, pouco depois, a construir uma carreira diante das câmeras. O primeiro passo viria através da beleza. Em 2000, aos 19 anos, Cansu participou do concurso Miss Turquia, organizado pelo Canal D, e terminou na terceira colocação. O resultado mudou o rumo de sua vida profissional. Ela deveria ainda representar a Turquia no Miss Universo daquele ano, mas sua participação acabou impedida por questões políticas relacionadas ao Chipre. A oportunidade internacional não aconteceu, mas a frustração não encerrou seus planos. Pelo contrário, Cansu decidiu concentrar-se na carreira de modelo. Entre 2002 e 2003, participou de desfiles em Paris e trabalhou com profissionais importantes da moda turca. A exposição aumentou e, pouco a pouco, a televisão começou a chamar sua atenção. A menina de Ankara, criada em Izmir e estudante de arqueologia, estava prestes a entrar em um mundo completamente novo. E seria justamente essa mudança inesperada que abriria o primeiro grande capítulo de sua vida pública. Antes de ser conhecida como atriz, Cansu Deri passou por uma fase muito diferente. Depois de terminar os estudos em Izmir, mudou-se para Istambul e entrou na Universidade de Istambul para estudar arqueologia. A escolha parecia apontar para uma carreira ligada à pesquisa, à história e ao estudo das antigas civilizações. Cansu chegou a avançar no curso, mas não concluiu a graduação. À medida que surgiram novas oportunidades profissionais, ela deixou o departamento de arqueologia e passou a dedicar-se à moda e à televisão. Assim, a universidade acabou se tornando uma parte importante de sua história, mas não seu destino profissional. A mudança começou a ganhar força em 2000. Cansu participou do concurso Miss Turquia, organizado pelo Canal D, e ficou em terceiro lugar. Embora não tenha vencido a competição,
O resultado colocou seu nome diante de um público maior e abriu as portas para o trabalho como modelo. A partir daí, as passarelas passaram a fazer parte de sua rotina. Ela trabalhou com importantes estilistas turcos e participou de diferentes campanhas e eventos de moda. O ambiente exigia disciplina, atenção e capacidade de trabalhar diante de fotógrafos e grandes equipes. Em 2002 e 2003, Cansu participou de desfiles em Paris. A presença em uma das principais cidades da moda aumentou sua visibilidade e mostrou que sua carreira poderia ultrapassar as fronteiras da Turquia. Mas houve uma oportunidade internacional que não chegou a acontecer. Cansu estava ligada à representação turca no Miss Universo de 2000, competição realizada no Chipre. As tensões políticas entre a Turquia e a República de Chipre impediram sua participação. O episódio poderia ter sido um grande golpe. Afinal, uma jovem de apenas 19 anos havia recebido uma oportunidade de representar seu país diante de um público internacional. Em vez disso, Cansu seguiu adiante. A experiência também ajudou a mudar sua relação com a fama. Ela percebeu que a moda poderia oferecer uma porta de entrada para outras áreas do entretenimento. Logo, sua presença começou a aparecer também na televisão. Entre 2000 e os anos seguintes, Cansu participou de programas e trabalhou como apresentadora. Essa experiência foi importante porque a colocou diante de câmeras que exigiam mais do que uma simples fotografia. Ela precisava falar, reagir, apresentar e manter a atenção do público. A televisão começou então a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida. O passo seguinte seria a atuação. Quando recebeu seus primeiros papéis, Cansu ainda era conhecida principalmente como modelo. Precisava provar que poderia fazer algo além de desfilar. As primeiras produções foram pequenas, mas cada trabalho representava uma nova oportunidade de aprender. Alacacarão, Metro Palace e Guziang ajudaram a construir essa experiência inicial. Eram personagens diferentes e não tinham o peso dos papéis que viriam depois. Mesmo assim, deram a Cansu tempo para entender o ritmo das gravações, os diálogos e as exigências de uma atriz. Ela estava deixando para trás as passarelas sem saber exatamente onde a nova estrada terminaria. A carreira de Cansu Deri como atriz começou de forma gradual. Seus primeiros trabalhos surgiram no início dos anos 2000, quando ela ainda carregava a imagem de modelo. Em Alacacarão de 2003, interpretou Irmak. Depois apareceu em Metro Palace e Guziang. Esses papéis não fizeram dela uma estrela imediatamente. Eram experiências necessárias para alguém que estava começando uma nova profissão. Cansu precisava aprender a trabalhar com textos, personagens, diretores e cenas que exigiam muito mais do que uma boa presença diante da câmera. O passado como modelo ajudava, mas não resolvia tudo. Na moda, uma expressão podia ser suficiente para uma fotografia. Na atuação, era preciso transmitir sentimentos, construir relações e acompanhar uma história durante vários episódios. Foi nesse processo que Cansu começou a ganhar confiança. Em 2006, surgiu a grande oportunidade. Ela recebeu o papel principal em Sıla, série que rapidamente ganhou espaço entre o público turco. Ao lado de Mehmet Akif Alakurt, Cansu interpretou a personagem título e passou a ser reconhecida como atriz. Sıla permaneceu no ar por várias temporadas e transformou sua carreira. Pela primeira vez, Cansu estava no centro de uma produção acompanhada regularmente por um grande público. Sua personagem enfrentava conflitos familiares, tradições e escolhas difíceis, oferecendo à atriz espaço para mostrar diferentes emoções. O sucesso da série foi decisivo. Cansu deixou de ser conhecida apenas como uma antiga modelo que havia começado a atuar. Agora seu nome estava ligado a uma protagonista de televisão. O cinema também entrou em sua trajetória. Em 2007, Cansu participou de San Osman, Yand Ali, filme de época em que contracenou com Kenan İmirzalıoğlu. Interpretando Daphne, ela ganhou mais experiência em uma produção de grande escala. O trabalho no cinema mostrava que sua carreira poderia seguir diferentes caminhos. Ainda assim, seria a televisão que continuaria oferecendo seus papéis mais marcantes. Depois de Sıla, Cansu começou a escolher personagens mais complexas. Um dos maiores exemplos veria em 2009, quando entrou para o elenco de Ezel. Na série interpretou Eysan, uma mulher cercada por segredos, conflitos e decisões moralmente difíceis. Era uma personagem muito diferente de Sıla e exigia outro tipo de atuação. Eysan ajudou Cansu a mostrar uma característica que se tornaria importante em sua carreira: a capacidade de interpretar mulheres que não podem ser definidas apenas como heroínas ou vilãs. Seus personagens costumam ter contradições, medos, desejos e escolhas difíceis. Essa variedade passou a ser uma marca de seu trabalho.
Em vez de repetir o mesmo papel, Cansu procurava personagens capazes de apresentar novos desafios. Ezel também aumentou sua projeção fora da Turquia. À medida que as séries turcas começaram a conquistar novos mercados, o rosto de Cansu passou a ser conhecido por espectadores de diferentes países. A trajetória que havia começado com pequenos trabalhos estava tomando uma dimensão internacional. E depois de Ezel, viriam personagens históricos, policiais, mães e mulheres que enfrentavam traições. Cada novo papel aumentaria sua reputação. Mas a verdadeira consagração ainda estava por vir. Ezel foi um dos grandes pontos de virada da carreira de Cansu Deri. Na série, ela interpretou Eysan, uma personagem complexa, marcada por segredos, escolhas difíceis e relações instáveis. O papel exigia uma atuação mais madura e ajudou a consolidar Cansu como uma atriz capaz de interpretar personagens emocionalmente difíceis. A produção também ampliou sua fama fora da Turquia. As séries turcas começavam a alcançar novos países, e nomes como Cansu passaram a ser reconhecidos por públicos que nunca haviam acompanhado seus primeiros trabalhos. Depois de Ezel, Cansu continuou escolhendo personagens diferentes. Entre 2012 e 2013, participou de Muhteşem YZYL, uma das grandes produções históricas da televisão turca. Ela interpretou Firuze, personagem ligada à corte otomana. A produção exigia cenários grandiosos, figurinos elaborados e uma atuação adequada ao universo histórico apresentado pela série. Cansu mostrou novamente que não pretendia ficar presa a um único tipo de papel. Mas outro grande momento chegaria em 2016. Naquele ano, ela assumiu o papel de Zeynep Güniz em Anne, adaptação turca da série japonesa Mader. A história acompanhava uma menina vítima de maus-tratos e a professora que desenvolvia com ela um vínculo tão forte que assumia uma posição de mãe. O papel exigia delicadeza. A série tratava de temas como abandono, violência infantil, proteção e afeto. Cansu precisava transmitir emoções intensas sem transformar a personagem em alguém exagerado. O resultado foi uma atuação muito elogiada. Anne tornou-se um dos trabalhos mais importantes de sua carreira e aumentou ainda mais sua presença internacional. Em 2016, Cansu também foi escolhida Mulher do Ano pela GQ Turquia, reconhecimento associado ao impacto de seu trabalho naquele período. 2 anos depois, ela mudou completamente de ambiente. Em Saciye, interpretou a policial Nevra Elmas ao lado de Haluk Bilginer. A produção misturava investigação policial, drama e questões psicológicas e foi lançada inicialmente para uma plataforma digital. Saciye se tornou uma referência entre as produções digitais turcas. Haluk Bilginer recebeu o Emmy Internacional de Melhor Ator por seu trabalho na série, enquanto a produção ganhou atenção internacional. Depois veio outro grande desafio. Em 2020, Cansu assumiu Ásia em Sadakatsiz, adaptação turca de Dr. Foster. A personagem era uma médica que descobria a traição do marido e precisava reconstruir sua vida depois da revelação. A história encontrou enorme público e foi exportada para vários mercados. Em países de língua espanhola, recebeu o título Infiel. A atuação de Cansu também recebeu reconhecimento internacional. Em 2021, ela venceu o prêmio de melhor atriz de língua não hispânica nos prêmios Produ por sua interpretação em Infiel. O resultado dessa sequência de trabalhos foi impressionante. Cansu havia passado de modelo a protagonista de grandes séries e agora era reconhecida em diferentes partes do mundo. Mas uma carreira desse tamanho também conhece projetos que não alcançam o resultado esperado. E o próximo capítulo mostraria justamente esse outro lado da profissão. A trajetória de Cansu Deri é marcada por grandes sucessos, mas isso não significa que todos os seus trabalhos tenham alcançado o mesmo resultado. Como qualquer carreira no entretenimento, a dela também passou por projetos que não conseguiram conquistar o público. Um dos exemplos mais claros aconteceu em 2019, com Ferhayle Sirin. Cansu interpretou Banu Karal, dividindo o protagonismo com Tolga Sarta. A série apresentava uma versão moderna de uma conhecida história de amor, mas não alcançou o desempenho esperado. O projeto terminou depois de apenas 6 episódios. Para uma atriz acostumada a produções de grande repercussão, o encerramento tão rápido representava uma decepção profissional. Mas não era uma sentença sobre sua carreira. O sucesso de uma série depende de muitos fatores, e nem todos estão sob controle dos atores. Audiência, roteiro, horário de transmissão, concorrência e decisões de produção podem alterar completamente o destino de uma história. Mesmo uma produção com nomes conhecidos pode não encontrar o público esperado. Cansu já havia aprendido isso em outros momentos de sua trajetória. O cinema também mostra essa diferença.
Ela participou de filmes importantes como San Osmão, Yandali, Aquesque e Acibate, Beza C Cedilha, Senikalbimi Gondum e Eu Yas. Apesar disso, foi na televisão que encontrou seus maiores sucessos. Isso não significa que o cinema tenha sido irrelevante. Os filmes ofereceram experiências diferentes e permitiram que ela trabalhasse com outros diretores e atores. Porém, foram as séries que criaram sua ligação mais forte com milhões de espectadores. A televisão oferecia ainda algo que combinava com seu estilo de atuação, personagens desenvolvidos durante muitos episódios. Uma protagonista podia começar uma história de determinada maneira e mudar completamente ao longo da trama. Foi justamente esse tipo de construção que favoreceu personagens como Islam, Eisan, Zeynep e Ásia. Depois de um projeto que não funcionou, Kansu não costumava transformar o fracasso em espetáculo. Sua postura pública permanecia discreta. Em vez de prolongar discussões, ela seguia para o próximo trabalho. Essa maneira de lidar com os altos e baixos ajuda a explicar sua permanência na indústria. A atriz não precisava acertar todas as escolhas. Precisava continuar encontrando personagens capazes de mostrar novas partes de seu talento. Com o tempo, a imagem pública de Kansu também se tornou ligada à discrição. Ela aparecia pouco em programas de celebridades e evitava transformar a vida privada em conteúdo constante. Mas havia um assunto que a imprensa não deixava desaparecer completamente: seu relacionamento com Sen Yılmaz. O comediante e cineasta era uma das figuras mais conhecidas da Turquia, e seu romance com Kansu recebeu enorme atenção. O casal teve uma relação longa e marcada por períodos de aproximação e afastamento. Quando a relação terminou, o assunto ainda não havia acabado. Pouco depois, Sen Yılmaz iniciou um relacionamento com a Rui Atu, que havia sido próxima de Kansu. A situação aumentou a atenção da imprensa e criou uma narrativa de traição e amizade rompida. A partir daquele momento, Kansu precisaria enfrentar um tipo de exposição diferente. Já não era uma personagem de televisão enfrentando um conflito escrito por roteiristas. Era sua própria vida sendo transformada em notícia. Entre os episódios mais comentados da vida pessoal de Kansu Dere está seu relacionamento com Sen Yılmaz, um dos comediantes e cineastas mais conhecidos da Turquia. Os dois mantiveram uma relação durante vários anos e chegaram a ser vistos como um dos casais mais conhecidos do entretenimento turco. A imprensa acompanhava cada aproximação, cada separação e cada possível reconciliação. Para parte do público, existia a expectativa de que o relacionamento terminasse em casamento. Isso, porém, não aconteceu. A relação chegou ao fim, e pouco depois Sen Yılmaz iniciou um relacionamento com a Rui Atu. A situação ganhou ainda mais repercussão porque a Rui havia sido próxima de Kansu. Em 2012, Sen Yılmaz e a Rui Atu se casaram. A partir daí, a história passou a ser tratada pela imprensa como um episódio de traição e amizade rompida. Mas existe uma diferença importante entre o que foi registrado publicamente e aquilo que foi interpretado pelos jornais e pelo público. É possível confirmar que Kansu teve uma relação longa com Sen, que ele posteriormente se relacionou com a Rui e que a Rui e Kansu haviam sido próximas. Já os sentimentos íntimos de Kansu e os detalhes privados da separação não devem ser apresentados como fatos sem confirmação direta. A própria atriz nunca transformou o assunto em uma longa narrativa pública. Anos depois, quando os dois voltaram a aparecer no mesmo ambiente, Kansu demonstrou uma postura relativamente tranquila. Em 2017, quando perguntada sobre Sen, respondeu que se eles se encontrassem, não haveria motivo para não se cumprimentarem. A resposta dizia muito sobre sua maneira de lidar com o passado. Em vez de alimentar uma guerra pública, ela preferiu encerrar o assunto com poucas palavras. Existe ainda uma coincidência curiosa entre essa história e um de seus maiores personagens. Em Sadakatsiz, Kansu interpretou Ásia, uma médica que descobre a traição do marido. A personagem precisa enfrentar a dor da descoberta, mas decide não deixar que a infidelidade destrua sua identidade. O público rapidamente percebeu a semelhança temática e começou a comparar Ásia com episódios atribuídos à vida da atriz. No entanto, uma coisa não prova a outra. Não há base para afirmar que Kansu tenha escolhido Ásia para representar sua própria experiência. O personagem nasceu de um roteiro e de uma adaptação, enquanto as comparações foram criadas principalmente pelos espectadores. Ainda assim, a coincidência ajudou a aumentar a curiosidade sobre a atriz. Kansu, porém, continuou evitando transformar a própria vida em espetáculo. Não fez da dor uma campanha de publicidade e não usou as redes para prolongar a história. Essa postura acabou se tornando uma característica importante de sua imagem. Enquanto muitas celebridades fazem da vida pessoal parte central da carreira, Kansu construiu uma relação diferente com o público.
Ela permitia que as pessoas conhecessem seu trabalho, mas colocava limites quando o assunto chegava à intimidade. Com o passar dos anos, essa escolha tornou-se ainda mais clara. Kansu passou a aparecer cada vez menos em notícias sobre relacionamentos. Kansuderi construiu uma relação em comum com a fama. Mesmo depois de alcançar grande reconhecimento, ela nunca demonstrou interesse em transformar todos os detalhes da vida pessoal em conteúdo. Essa escolha ficou ainda mais evidente com o crescimento das redes sociais. Enquanto muitas celebridades passaram a publicar diariamente fotografias, vídeos, viagens e acontecimentos familiares, Kansu preferiu aparecer apenas quando tinha vontade. Seu silêncio digital não significava ausência de trabalho. Era simplesmente uma forma diferente de viver a fama. Ela já explicou que vê o Instagram como uma espécie de álbum para guardar momentos felizes. A ideia mostra que, para ela, a rede social não precisa funcionar como obrigação. Essa maneira de pensar ajuda a compreender por que longos períodos sem publicações fazem parte de sua rotina. A vida amorosa também permaneceu protegida. Não há registro público de casamento de Kansuderi, e ela raramente transforma seus relacionamentos em assunto de entrevistas. Depois das histórias que receberam grande atenção da imprensa, especialmente seu relacionamento com Senho Mais, a atriz parece ter reforçado ainda mais seus limites. Isso não significa que Kansu tenha escolhido viver isolada. Ela mantém amizades e tem interesses fora do trabalho. Também é conhecida por gostar de natureza, viagens e animais. Existe, portanto, uma diferença importante entre solidão e privacidade. Uma pessoa pode gostar de ficar consigo mesma e, ao mesmo tempo, manter relações próximas com amigos e familiares. Kansu parece ter encontrado justamente esse equilíbrio. Sua imagem pública tornou-se construída principalmente pelos personagens. O público conhece Slam, Eisan, Zeynep, Nevra e Ásia. Conhece seus conflitos, suas dores e suas decisões. Mas sabe muito menos sobre a mulher que existe fora dos roteiros. Essa distância aumentou o interesse por ela. Quanto menos Kansu revelava, mais curiosidade surgia. Porém, em vez de responder à curiosidade com exposição, ela mantinha a mesma postura. Essa estratégia funcionou durante muitos anos. Até que chegou fevereiro de 2023. Em 6 de fevereiro, terremotos de grande intensidade atingiram a Turquia e a Síria. A destruição foi enorme, com dezenas de milhares de mortos e milhões de pessoas afetadas. Nesse cenário de medo, a ausência de Kansu nas redes chamou atenção. Ela não havia publicado mensagens sobre a tragédia e também não aparecia publicamente. Para muitos fãs, principalmente aqueles de outros países, o silêncio parecia estranho. Rapidamente começaram a circular rumores de que a atriz poderia estar desaparecida. Algumas publicações chegaram a afirmar que ela havia morrido nos terremotos. Não havia, porém, confirmação confiável dessas informações. O boato cresceu porque a tragédia realmente atingira o mundo artístico turco. Entre as vítimas estava a atriz Emel Ak, que morreu junto com a filha. Assim, o medo dos fãs de Kansu ganhou ainda mais força. A diferença é que Kansu não estava entre as vítimas. Seu silêncio tinha outra explicação. A atriz estava em casa, afastada das redes e se recuperando de um acidente doméstico. O problema no pé fazia com que ela permanecesse em repouso. Ainda assim, durante semanas, ninguém tinha uma confirmação pública clara. O caso mostraria uma consequência inesperada de sua escolha pela privacidade. A mesma descrição que durante anos havia protegido sua vida agora fazia milhares de pessoas temerem pelo seu destino. A resposta finalmente chegaria através de uma jornalista turca. E quando Kansu reaparecesse, explicaria pessoalmente por que havia permanecido em silêncio. Em 6 de fevereiro de 2023, a Turquia e a Síria foram atingidas por terremotos devastadores. A tragédia destruiu cidades inteiras, provocou milhares de mortes e deixou milhões de pessoas precisando de ajuda. Enquanto o país enfrentava aquele desastre, o nome de Kansuderi começou a circular nas redes sociais. O motivo parecia simples: a atriz estava em silêncio. Sua última publicação havia sido feita semanas antes, e ela não havia aparecido para informar aos fãs que estava segura. A ausência chamou atenção principalmente porque Kansu já era conhecida por usar pouco as redes. Mesmo assim, naquele momento o silêncio foi interpretado de outra maneira. Começaram a surgir rumores de que ela poderia estar desaparecida. Algumas publicações chegaram a afirmar que Kansu havia sido encontrada entre os escombros. Outras chegaram ainda mais longe e anunciaram sua suposta morte. Nenhuma dessas afirmações tinha confirmação confiável. Mesmo assim, o rumor se espalhou rapidamente. Fãs de diferentes países passaram a procurar notícias sobre a atriz.
Na América Latina, na Espanha e em outros mercados onde suas séries tinham grande audiência, muitas pessoas demonstraram preocupação. A situação era especialmente delicada porque o terremoto realmente havia atingido artistas turcos. A atriz Emel Ak, conhecida por seu trabalho em produções televisivas, morreu junto com a filha na tragédia. A notícia aumentou o temor de que Cansu pudesse ter enfrentado destino semelhante. Mas a realidade era diferente. Em março de 2023, a jornalista Birsen Altuntas conseguiu falar diretamente com Cansu e informou que ela estava viva. A atriz explicou que havia sofrido um acidente doméstico e machucado o pé. O problema havia provocado uma lesão no calcanhar, fazendo com que permanecesse em casa durante o período de recuperação. Portanto, seu desaparecimento das redes não tinha relação com o terremoto. Cansu também explicou que não era uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Disse que não queria preocupar ninguém e reforçou que prefere usar o Instagram de maneira seletiva. A explicação trouxe alívio para os fãs. O episódio, porém, mostrou algo maior sobre a dimensão internacional de sua fama. Cansu não havia publicado nada, mas milhares de pessoas perceberam imediatamente sua ausência. Isso só aconteceu porque seus personagens já tinham ultrapassado as fronteiras da Turquia. Sıla Ezel, Anne e Sadakatsiz haviam criado uma ligação com espectadores de diferentes culturas. Para muitos deles, Cansu não era apenas uma atriz estrangeira. Era um rosto familiar. O caso também mostrou os riscos dos rumores nas redes sociais. Uma ausência pode ser transformada em notícia falsa em poucas horas. Em situações de desastre, quando as pessoas estão emocionalmente abaladas, a desinformação pode se espalhar ainda mais rapidamente. O terremoto de 2023 não trouxe apenas medo e destruição. Também provocou uma enorme mobilização na sociedade turca e entre artistas que procuraram ajudar as pessoas afetadas. Cansu Dere apareceu associada a esse movimento. Antes mesmo de explicar seu silêncio pessoal, seu nome havia sido citado em iniciativas que reuniam artistas para apoiar as vítimas. A ideia era simples: usar a força das grandes figuras públicas para chamar atenção para a necessidade de ajuda. Televisões, plataformas e artistas organizaram campanhas destinadas a arrecadar recursos e apoiar as regiões atingidas. Cansu fazia parte do grupo de nomes associados a essas ações. Esse envolvimento combinava com uma característica que já aparecia em sua trajetória: a preferência por agir sem transformar tudo em espetáculo. Cansu nunca foi conhecida por expor cada gesto de sua vida. Por isso, sua relação com ações solidárias também chamou atenção justamente pela discrição. É importante, porém, separar o que foi confirmado do que virou narrativa nas redes. No período do terremoto, diferentes notícias anunciaram a participação de Cansu em iniciativas de ajuda. O fato de seu nome ter sido incluído nessas campanhas é verificável. Já detalhes sobre ações pessoais específicas precisam ser tratados com cuidado quando não existem registros diretos. Essa diferença não diminui a importância da solidariedade. O terremoto deixou necessidades enormes, e artistas turcos tiveram um papel importante ao ajudar a mobilizar a atenção pública. Para Cansu, esse momento também dialogava com os temas de alguns de seus personagens. Em Anne, ela interpretou uma mulher que cria um vínculo de proteção com uma criança vítima de maus tratos. Em Sadakatsiz, interpretou uma mulher que enfrenta uma situação de traição e tenta reconstruir a própria vida. São histórias de dor, proteção, resistência e dignidade. É claro que uma personagem não define a pessoa que a interpreta. Ainda assim, os temas de seus trabalhos ajudaram a construir uma imagem pública associada à força feminina. A experiência de 2023 acrescentou outra camada a essa imagem. Durante o período mais difícil, Cansu não estava procurando atenção. Na verdade, estava justamente tentando manter sua vida privada. Mesmo assim, seu nome acabou no centro de uma enorme onda de preocupação. Quando a confirmação de que estava viva chegou, o alívio ultrapassou as fronteiras da Turquia. Fãs de países onde suas séries eram exibidas comemoraram a notícia. Esse episódio revelou algo que números de audiência nem sempre conseguem mostrar. Uma carreira internacional não é construída apenas por contratos e transmissões. Ela também cria vínculos emocionais. Pessoas que nunca conheceram Cansu pessoalmente passaram a sentir preocupação verdadeira com seu destino. E quando descobriram que ela estava segura, sentiram alívio. Isso mostrou o tamanho da relação que seus personagens haviam criado com o público. A história do terremoto também reforçou outra característica de Cansu. Ela não precisou aparecer constantemente para continuar presente na memória das pessoas. Mesmo longe das redes, seu nome permanecia forte. Depois daquele episódio, sua imagem pública continuou ligada à descrição,
mas agora acompanhada por uma demonstração clara de carinho internacional. E enquanto o público lembrava de tudo que ela havia construído, a carreira começava a entrar em uma nova fase, com projetos que levariam Kansu novamente para outros formatos e histórias. Aos 45 anos, Kansu Deri chega a uma nova etapa de sua carreira carregando mais de 2 décadas de experiência diante das câmeras. Sua história começou em Ankara, passou por Izmir e ganhou novos rumos em Istambul. Depois vieram as passarelas da televisão e, finalmente, os grandes papéis que transformaram seu nome em uma referência da dramaturgia turca. O caminho não foi planejado de maneira tradicional. Kansu estudou arqueologia, deixou a universidade, tornou-se modelo e depois encontrou a atuação. Cada mudança trouxe uma nova possibilidade. O concurso Miss Turquia abriu a porta para a moda. A moda levou à televisão. A televisão conduziu à atuação. E a atuação transformou uma modelo conhecida em uma atriz reconhecida internacionalmente. Entre seus trabalhos mais importantes estão Isla, Ezel, Mutesen YZYL, Anne, Saci e Sadakatsiz. Existe uma característica comum em muitos desses personagens. Kansu costuma interpretar mulheres que enfrentam situações difíceis. Isla enfrenta conflitos familiares e sociais. Eysan vive cercada por segredos e decisões dolorosas. Zeynep cria um vínculo profundo com uma criança em situação de violência. Nevra investiga crimes e enfrenta questões pessoais. Ásia descobre uma traição e precisa reconstruir a própria vida. Essas personagens ajudaram a formar uma imagem artística muito particular. Kansu não ficou conhecida apenas por sua beleza ou presença diante das câmeras. Ela se consolidou pela capacidade de interpretar personagens com conflitos internos. Esse reconhecimento também ultrapassou a Turquia. Anne alcançou dezenas de mercados internacionais, enquanto Sadakatsiz encontrou grande público em países de língua espanhola. Em 2021, Kansu recebeu o prêmio de melhor atriz de língua não hispânica nos prêmios Produ por Infiel. Sua carreira, portanto, não terminou com Sadakatsiz. Depois da série, ela continuou ligada a novos projetos. Um dos mais importantes foi Binbir Jesse Mazalar, produção da Voz da Filme para a plataforma Tabi, na qual Kansu interpreta Serrazat ao lado de Ibrahim Selikol. A produção foi filmada como uma série de 30 episódios e passou por mudanças em seu planejamento de lançamento. Em 2026 continua sendo apresentada como parte do catálogo de projetos da TRT para o mercado internacional. Kansu também voltou ao cinema com Porteki Isaac, filme dirigido por Ismail Sain e lançado nos cinemas turcos em maio de 2026. Na produção interpreta Yasemin, uma mulher que descobre a traição do noivo e decide deixar sua vida para trás, viajando para Portugal. A coincidência temática com personagens anteriores chama atenção, mas o novo papel também representa uma mudança de ambiente. Agora Kansu está novamente no cinema e em uma história que atravessa fronteiras culturais. Seu percurso mostra que a carreira continua em movimento. Ela não ficou presa aos sucessos do passado. Também não precisou transformar sua vida pessoal em espetáculo para permanecer relevante. A história envolvendo Kansu Deri mostra como rumores e informações não confirmadas podem crescer rapidamente quando envolvem uma celebridade conhecida mundialmente. Por isso, é importante distinguir aquilo que realmente aconteceu daquilo que apenas circulou como especulação. E agora queremos saber a sua opinião. Você já tinha ouvido falar dessa história envolvendo Kansu Deri? O que achou de tudo que apresentamos neste vídeo? Conte nos comentários. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.